Fala, alunos e alunas! Excelente tarde! Chegando aí para mais um grande simulado CESP-CEBRASP. Hoje vamos falar de uma temática extremamente importante. Vamos falar especificamente da temática responsabilidade civil do Estado dentro da disciplina Direito Administrativo. Excelente tarde, meu povo! Excelente tarde! Vamos que vamos, vamos que vamos! Hoje é um assunto que exige uma sequência muito acentuada. Então, vamos fazer da seguinte maneira, tá certo? Qualquer tipo de dúvida, eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? O WhatsApp, o Instagram, para que você, eventual dúvida, possa tirar diretamente nesses meios, tá certo? Eu vou colocar aqui, vou seguir de uma maneira mais sequenciada, então eu não vou parar para tirar as dúvidas que estão no chat. Mas se você quiser, pode comentar no chat, mas manda também para mim a dúvida especificamente no âmbito relacionado às redes sociais. Mas se quiser também pode deixar aí no chat, tá certo? Depois, especificamente da aula, eu poderei trazer respostas mais específicas. Combinado? Fechado? Então vamos juntos? Vamos de logo trazer a nossa linha atinente ao nosso quadro esquemático para que a gente possa efetivamente entender toda a linha do que a gente está buscando. Para ficar bonito, deixa eu colocar só esta linha de capa, tá certo? Simulado CESP, Sebrasp, simulado CESP, Sebrasp, disciplina. Lembrando que os quadros esquemáticos, eles estarão disponíveis no mesmo link que você recebeu o simulado, tá? Então, direito administrativo. Dentro desse cenário, a gente está falando da temática responsabilidade civil do Estado e dentro dessa linha, especificamente, comigo mesmo, prof. Alan Vinícius, para que você possa posteriormente pegar esse item para fazer o processo revisional, pegar essa apostila, pegar esses quadros esquemáticos e entender do que a gente está falando. É importante isso, tá certo? Que você tenha esta organização aí dos conteúdos que serão objetos de abordagem na sua prova. Fechado? Combinado? Então, vamos seguir toda esta roteirização, porque assim, efetivamente, você manterá toda a linha estudantil de uma maneira bem organizada. Fechado? Beleza? Então, essa é a linha. Então, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, meu povo! Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só, olha só, olha só. Se você está chegando aqui por agora, você é novo ou nova aqui no canal do YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando que todo santo dia nós temos materiais novos aqui no YouTube. Inclusive, hoje já saiu a nossa resolução estratégica de questões, saiu ao meio-dia. Todo santo dia a gente tem uma questão nova aqui para responder. Então, é importante que você esteja 100% aqui comigo e, consequentemente, poder avançar de forma substancial na preparação, ou seja, em busca do seu sonho, em busca do seu objetivo. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o que é que nós vamos encontrar na questão de número um? Então, vamos lá. Método AV4.4, método desenvolvido por mim. Nós estamos diante do simulado CESP, SEBRASP, e dentro dessa linha nós estamos falando hoje da disciplina Direito Administrativo, no viés da responsabilidade civil do Estado brasileiro. Então, responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil do Estado. E eu vou já deixar aqui de logo o WhatsApp para que você possa tirar as dúvidas que surjam. É o 7199381 1035. Certamente é possível que essas dúvidas surjam, inclusive para você que pode estar assistindo a reprise. Então, eu já vou deixar aqui o WhatsApp disponível, porque ao longo da aula nós teremos, de fato, diversas nuances que você precisará estar 100% atento,
100% atenta. Vamos lá? Vamos para a questão de número um. Bom, quando a gente pensa na questão de número um, vamos visualizar como ela aparece aqui para a gente. Olha só, olha só, olha só, para que a gente possa gabaritar mais uma questão. Olha só, vamos puxar aqui para que fique bem didática a explanação. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só, questão de número um. Em relação à responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item, considerando as disposições da Constituição e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O nexo causal entre a conduta imputada à administração pública e o dano ocasionado ao particular é elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil do Estado. Gente, quando a gente pega uma questão como essa, a gente precisa enxergar o processo de resolução. Então, como eu chamo sempre a atenção, toda vez que vamos resolver uma questão, precisamos ter em mente que existe um padrão de resolução. E esse padrão de resolução envolve a disciplina. Qual é a disciplina? Direito administrativo. Dentro do cenário do direito administrativo, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Qual é o tema que a gente está falando? De responsabilidade civil, do Estado. Responsabilidade civil do Estado. E o subtema que nós estamos falando? Nós estamos trazendo elementos caracterizadores. Elementos caracterizadores especificamente deste cenário da responsabilização civil. Bacana, professor, show de bola. Então, o que é que a gente vai precisar encaixar? O que é que a gente vai precisar visualizar? Sempre o seguinte: quais são esses elementos para a caracterização da responsabilidade civil? Então, elementos especificamente fundamentais quando a gente pensa na responsabilidade civil como um todo, tá? Então, quando eu falo desses elementos, nós temos especificamente três ou quatro elementos de análise. O primeiro elemento é o que a gente chama de conduta do agente. Então, eu preciso da conduta do agente e este agente precisará ser um agente público. Por que um agente público? Porque a gente está falando dos elementos da responsabilidade civil, só que a gente quer da responsabilidade civil do Estado. Então, o indivíduo, ele precisa ter a qualidade de agente público. Essa é a primeira linha. E quando eu falo de qualidade de agente público, por exemplo, se você tem uma situação de uma caracterização de um profissional da segurança que está todo vestido, efetivamente como se estivesse trabalhando, mas está em um dia de folga, note que especificamente essa vestimenta ela é indicativa, ela traz uma aparência de que é um agente público, que tem a qualidade de agente. Então, ali, os atos dele serão caracterizados como atos de um agente público. Segundo ponto, tem que existir dano. E quando eu falo em dano, eu estou falando sempre de um cenário que envolve dano material, assim como um cenário que envolve dano moral. Então, dano material. Esse dano material envolve dois itens, que é o prejuízo efetivo, que a gente chama de dano emergente, mais os lucros cessantes, ou seja, é o caso, por exemplo, de uma pessoa que roda táxi e com a batida ela ficou impossibilitada de trabalhar. Então, o que deixa de ganhar no período, então, é um dano material. Assim como eu posso estar diante de um dano moral. Não importa, tem que ter dano.
Terceiro elemento caracterizador, vai ter que ter o nexo causal, ou seja, o dano, o dano foi proveniente da conduta do agente. Dano proveniente da conduta do agente. Então, é fundamental essa caracterização. Dano proveniente da conduta do agente. Perfeito. Dano proveniente da conduta do agente. E a depender da circunstância, nós temos o elemento culpa. Culpa em sentido amplo. Esta culpa em sentido amplo, ela vai englobar a culpa em sentido estrito, vai englobar a culpa em sentido estrito e o dolo. Então, vai englobar o dolo, que é quando há intenção de. Então, engloba o dolo, que é quando existe a intenção de. E vai englobar a culpa em sentido estrito, que vai gerar tanto a imprudência, quanto a negligência, quanto a imperícia. Perfeito. Então, essa é a primeira linha. Alan, toda a responsabilidade civil tem todos eles? Não. O que eu posso assegurar? Que toda a responsabilidade civil tem os três primeiros. Que tem a conduta do agente, o dano e o nexo causal. A culpa pode ter ou não, a depender da circunstância, se é uma responsabilidade classificada como objetiva ou como subjetiva. Só que note que eu não estou falando do quarto elemento. A questão, ela trata do quê? Olha só, o nexo causal. Opa, nexo causal entre a conduta imputada à administração pública, que é aqui quem está na condição ou na qualidade de agente, e o dano ocasionado ao particular, então dano, é elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, sim. É um dos elementos da responsabilidade civil do Estado. Então, note que a questão de número 1 é uma questão corretíssima. Questão de número 1 é uma questão corretíssima, beleza? Galera, todo mundo que já está aqui, todo mundo já deixou o like, todo mundo já curtiu a aula de hoje. Bom, nós temos aqui sempre uma tradição para que eu deixe disponível a reprise desta aula, disponível para você estudar até a data da sua prova. É fundamental que o número de likes, o número de curtidas, seja igual ao número de pessoas que estão presentes. Combinado? Fechado? E mesmo você que está assistindo a reprise, deixa o seu like, porque você está dizendo o quanto essa aula está lhe impactando. Ah, professor, mas você só resolveu a questão 1 e eu não sei se eu vou gostar da aula toda. Eu digo sempre que tem poder quem age. Eu gosto muito da frase do Paulo Vieira. E tem mais poder ainda quem age da forma certa. Enquanto você está pensando se vai agir ou não, se vai curtir ou não, seu concorrente já fez isso há um bom tempo. Então, é fundamental que você atue, que você haja, que você tome atitude. Assim, você sairá à frente das pessoas que efetivamente estão esperando, como a gente diz aqui na Bahia, pela morte da bezerra. Beleza? Perfeito? Massa, vamos salvar aqui o nosso quadro esquemático para que a gente possa avançar para a questão de número 2. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, de número 1, você já tem aí o gabarito em mãos. Vamos para a questão de número 2. Vamos visualizar o que é que a nossa questão 2 ela traz. Então, toda a linha, você já sabe que até a parte do tema permanece inalterado. No padrão de resolução, disciplina, direito administrativo, o tema vai ser a responsabilidade civil do Estado. Então, essa linha não tem do que, não tem o que a gente, não tem o que a gente discutir. Vamos analisar a questão de número 2.
Olha só, vamos visualizar o que é que nos espera nesta questão de número 2. Olha só, olha só, olha só. Na questão 2, a gente vai precisar vislumbrar o seguinte. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só, então, no nosso hashtag não pisque, olha o que é que a gente vai analisar, perfeito? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só, em determinado município, durante uma tempestade, uma árvore em péssimo estado de conservação, localizada em uma praça pública administrada pela prefeitura local, caiu sobre um veículo particular estacionado na via, o qual sofreu danos significativos. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. Olha só, olha só, olha só. Olha a pergunta que aparece aqui. A pergunta que aparece é exatamente a seguinte: na hipótese, não há responsabilidade civil do município, pois a tempestade constitui excludente de responsabilidade por força maior. Gente, o que a gente precisa visualizar? É fundamental, essa questão é muito bacana. É uma questão que o CESP e Sebrasp ama. Então, você deve estar atento ou atenta, muito atento ou muito atenta nessa questão. E por que isso? É fundamental que você enxergue o seguinte: vamos para o nosso padrão de resolução e a gente vai olhar disciplina, a gente já sabe que não vai mudar, direito administrativo. Perfeito, professor. Direito administrativo não muda. Massa. Qual é a linha, professor, do tema? O tema que nós temos aqui também não muda. Responsabilidade civil do Estado não muda. Responsabilidade civil do Estado. E o subtema, atenção, o subtema, nós estamos diante das excludentes de responsabilidade. Muito bacana quando a gente fala deste tópico e note que a gente consegue sim subdividir, gente, cada item. É fundamental que você tenha essa subdivisão na cabeça. E quando eu digo que é fundamental, exatamente por quê? Porque note o seguinte, que em determinado município a gente está visualizando que houve uma tempestade. Ok. Por que que a questão ele trouxe isso? Porque quando eu falo em excludentes de responsabilidade ou excludentes da responsabilidade civil do Estado, a gente vai pensar de logo o que a gente chama de caso fortuito ou força maior. Primeiro, logo, caso fortuito, então força maior e caso fortuito. Eu brinco que os autores como um todo não têm uma definição uníssona do que é um e do que é outro. Então, o que é que a gente costuma trazer? Força maior é atrelada a um evento da natureza, é o caso de uma tempestade, perfeito? E caso fortuito decorrente de um evento humano, por exemplo, questões relacionadas à segurança pública como um todo, né? Então, especificamente, não tem como você punir o Estado para cada situação que ocorra, por exemplo, uma situação de violência, até porque a gente vai precisar analisar a reserva do possível, né? Se o Estado tinha que tomar uma providência ali, não tomou. De repente, ele tomou a providência, tem um policiamento, mas teve a situação ainda assim do assalto. Dois, isso a gente também fala muito das empresas concessionárias e permissionárias que fazem o papel de Estado. Dois,
quando a gente está diante da culpa exclusiva da vítima. É o caso, por exemplo, de quem atravessa a rua embaixo de uma passarela. E aí vem um veículo oficial e, de repente, gera um cenário de um acidente. É uma culpa exclusiva da vítima, a não ser que a pessoa, que a pessoa não, que o agente público esteja em alta velocidade. Aí já é diferente, porque aí eu não vou colocar como culpa exclusiva da vítima. Tá certo? Beleza? Então, o que que eu preciso entender? Então, força da natureza é um elemento que exclui a responsabilidade civil do Estado? Sim. Então, a questão, no primeiro momento, era para estar certa. Só que tem um detalhe aqui que vai precisar fazer você refletir. Aqui é a experiência de prova. Aqui está o detalhe. Uma árvore em péssimo estado de conservação, localizada em praça administrada pela prefeitura. Então, quem é que tem a função especificamente atrelada ao estado de conservação, ao estado de conservação da árvore, ao estado de conservação da praça pública? Então, o estado de conservação da praça pública é uma responsabilidade do município. Se eu estou diante de uma má conservação, eu estou diante de uma má. Se eu estou diante de uma má conservação, eu estou diante de uma má prestação do serviço, ou até mesmo uma ausência do serviço de conservação. Então, quando isso acontece, eu estou diante da caracterização da culpa, sim, do Estado. Aqui eu estou diante de uma responsabilidade civil do Estado, caneta brega no cérebro, ó, por ato omissivo. Omissivo. Então, esta caracterização da responsabilidade civil do Estado por ato omissivo precisa comprovar que o Estado teve culpa. Ou seja, é uma responsabilidade civil que eu preciso demonstrar a culpa do Estado. E quando eu digo isso, eu preciso daquele quarto elemento, que é aquela culpa em sentido amplo. Eu preciso. E quando é que eu demonstrei? Quando eu disse que a árvore está em péssimo estado de conservação e que a responsabilidade da administração desta praça pública onde está a árvore é da prefeitura local. Então veja que eu não cumpri uma responsabilidade. Então houve uma omissão aí, houve uma negligência. Então, existe uma responsabilidade civil do Estado? Sim. Essa responsabilidade é por ato quê? Comissivo. Então, quando eu digo assim, ó, na hipótese, não há responsabilidade civil do município, pois a tempestade constitui excludente. Até está enquadrada como excludente. Mas aqui eu não vou excluir, porque não foi pura e simplesmente a tempestade que gerou a queda da árvore. Também o seu péssimo estado de conservação. Então, com isso, a questão de número 2, o gabarito é letra E, gabarito errado. Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos, vamos que vamos. Questão bacana, bacana, bacana. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. E de logo nós já vamos para a questão derradeira, vamos para a questão de número 3. Vamos que vamos, meu povo! Olha só, questão 3, questão 3, questão 3. Vamos nessa? Vamos visualizar o que é que nos espera na questão 3. Vamos junto. Gente, o que é bacana é que na medida que você vai evoluindo, você vai vendo que você vai aprendendo com as próprias questões. Isso é massa, porque você consegue gerar uma evolução e essa evolução
ela é feita de uma forma sustentada, porque você aprende a maneira que a banca cobra e aplica na questão subsequente. Isso é massa, isso é massa, isso é massa. Gente, todo mundo já está inscrito no canal, todo mundo já ativou as notificações, todo mundo já deixou o like. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Eu digo assim, ó, o treinador diz assim, ó, se não fizer o que o treinador está falando, se não seguir a recomendação, olha lá, hein? Vai ficar suspenso de passar em concurso. Vai ficar brincadeira, brincadeira, brincadeira. Vamos que vamos. Vamos juntos? Gente, vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 tem texto aí importante. Então, vamos visualizar esta questão de número 3. Como é que a gente vislumbra? As questões de responsabilidade civil do Estado, nós temos muitas questões que acabam trazendo situações hipotéticas. Note que o CESP e Sebrasp faz isso. Isso pode ser bom ou ruim, a depender de como você esteja executando o seu treinamento. Por isso eu digo, esteja aqui sempre comigo. Inclusive, nós iniciamos ontem de forma maravilhosa o curso de questões CESP e Sebrasp. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, daqui a pouquinho eu vou lhe dizer como é que faz para você se inscrever, tá certo? Então, curso de questões CESP, Sebrasp. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos para a questão 3. Olha só, olha só, olha só. Deixa eu só dar aqui um enter, um espaço, para que você possa caminhar comigo. Um servidor público comissionado de uma autarquia municipal deixou de praticar ato, o que causou dano a terceiros. Ó, deixou de praticar ato. Eu estou diante de uma omissão. E esta omissão gerou um dano. O terceiro ajuizou a ação contra a autarquia, requerendo indenização por dano moral e material. Opa, teve dano. Depois de condenada, a autarquia ajuizou a ação regressiva contra o servidor, demonstrando que ele atuara com negligência. Em sua defesa, o servidor alegou não ser cabível a ação regressiva, porque não se poderia imputar-lhe responsabilidade por mera omissão, além de que inexistia intenção de causar dano a terceiro. Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue. A argumentação do servidor não está correta, porque a ação regressiva é cabível quando o poder público comprova a culpa do servidor. Gente, muito bem formulada a questão, tá? Questão do CESP e Sebrasp. Vamos visualizar? Sempre vamos seguir a linha da existência de um padrão de resolução. Você já sabe disso. Então, no cenário do padrão de resolução, o que é que você vai precisar enxergar? Opa! Saber a disciplina, saber o tema, saber o subtema. Então, disciplina direito administrativo. Você já sabe deste aspecto. Então, direito administrativo. Tema, nós estamos falando da responsabilidade civil do Estado, perfeito. Responsabilidade civil do Estado. E quando a gente fala do subtema, a gente está falando da ação regressiva. O que isso quer dizer? Quando é que a gente caracteriza esse cenário da ação regressiva? Esse desenho que eu vou fazer agora é fundamental. Então, você tem exatamente o seguinte: olha só, você tem a figura do Estado, você tem a figura, ou melhor, você tem a figura da vítima, você tem a figura do Estado e você tem a figura do servidor. Este é o caminho que você deve prestar atenção. A figura da vítima, a figura do Estado e a figura do servidor. Ok, professor, entendi. O que é que acontece aqui?
A vítima, ela vai cobrar de quem? Não tenha dúvida disso. A vítima, ela vai cobrar do Estado. Então, a vítima cobra do Estado e o Estado, se for o caso, se ele pagar algo, ele vai fazer o quê? O Estado vai cobrar do servidor o que ele pagou para a vítima. Aqui eu estarei diante da ação principal. A ação principal, ela está aqui, que é a vítima cobrando do Estado. Só que o Estado vai cobrar do servidor. Isso a gente chama de ação regressiva. É esse direito de regresso, ou seja, é o direito que o Estado tem de cobrar o que ele pagou. Nessa ação principal, como eu estou diante de uma situação do agente, o que é que a gente vai precisar observar? Que neste caso, o que eu vou olhar é: teve conduta do agente? Sim, foi uma situação de omissão. Então, teve participação, sim ou não? Conduta do agente público? Sim. Teve a conduta do agente público? Teve. Essa conduta gerou dano? Gerou, tá lá, dano especificamente, causou dano a terceiro. Tá aqui, ó, tá muito claro isso na questão. Ah, se causou ou não mesmo, não sei. Isso não lhe diz respeito. O que você tem que olhar é o que está escrito no texto. Teve nexo causal? Ou seja, o dano foi proveniente da conduta? Sim. Deixou de praticar ato, o que causou o dano. Então, note que eu estou fazendo uma relação aqui, ó. Deixou de. E o que? Esse o que é o que gera o nexo causal. Então, isso aqui vai gerar especificamente o que a gente chama de responsabilidade civil do Estado. O Estado vai ser o responsável. A vítima não tem que comprovar se o agente público atuou ou não. Olha só, aí, naturalmente, vai surgir a ação regressiva. A ação regressiva, caneta brega, já tem a ver com a responsabilidade do servidor. A responsabilidade aqui não é do Estado mais. Aqui eu estou diante de uma responsabilidade civil do servidor. E aí eu vou precisar daqueles 4 elementos. Ou seja, tem que ter conduta do agente, que no caso é o servidor. Tem que ter dano, a gente viu que ocasionou dano. Tem que ter nexo causal, perfeito. E tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Culpa, em sentido amplo. Que a gente viu que pode ser o dolo ou a culpa em sentido estrito. Então, note, ó, depois de condenado, está aqui a justiça demonstrando. Opa! Olha aqui na questão, demonstrando que ele atuara com negligência. Então, aqui eu tenho sim a culpa em sentido amplo. Porque a responsabilidade civil do servidor, quando exige essa questão do quarto elemento, a gente vai dizer, a gente vai afirmar que a responsabilidade civil do servidor, ó, ela é subjetiva, ou seja, exige a comprovação de culpa em sentido amplo, que pode ser o dolo ou a culpa em sentido estrito. Então, a responsabilidade civil do servidor, ela é subjetiva. Vamos colocar aqui num tamanho um pouquinho menor. Ela é subjetiva. Então, isso precisa estar claro. Essa responsabilidade civil do servidor, ela precisa estar muito bem caracterizada. E ela está aqui, exige a comprovação de culpa em sentido amplo. E essa comprovação ela veio. Então, quando eu digo assim, ó, na questão 3, e a argumentação, atenção, a argumentação não está correta, perfeito, não está.
porque a ação regressiva é cabível, então a ação regressiva é cabível, quando o poder público comprova a culpa do servidor. Questão corretíssima. A questão de número 3, portanto, ela está condizente com o que a gente trouxe aqui. Então, a questão de número 3 é uma questão correta. Fechado? Beleza? 100% focado aqui, 100% focada? Massa, massa, massa. Vamos lá, vamos lá. É fundamental que você que está me acompanhando por aqui também esteja presente no curso que nós iniciamos agora, acabamos de iniciar, um curso de resolução de questões 100% focado na CESP-CEBRASP, tá? Então anote aí, pegue sua caneta brega aí, curso de questões, ó, CESP, SEBRASP, curso de questões CESP, SEBRASP. Início. O início é imediato. Se você perdeu a aula de ontem, não tem problema, que a reprise ela está disponível, tá certo? No portal do aluno. Início imediato. Esse curso de questões vão conter as disciplinas, né? Especificamente, então, ó, concurso iminente. Qual é o concurso que está próximo a ocorrer? Concurso, ó, especificamente do TSE Unificado, TRE, concurso TSE Unificado, TRE. Então, é fundamental que efetivamente você esteja presente nesse curso. Ah, professor, mas eu vou fazer outro concurso que não é o TSE Unificado, mas é SESC-SEBRASP. Serve o curso? Com certeza, porque o curso ele é baseado na banca. Então, é a banca que vai trazer o cenário da forma de cobrança, a linha da carreira, tudo isso vai ser levado em conta por cada especialista, tá certo? Inclusive, você vai encontrar minhas aulas aí de direito administrativo, tá certo? E como é que você faz para efetuar a sua matrícula? 71984244057. É o Acerte Concursos, curso fundado por mim, é o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste, mas com preparação para todo o Brasil. Trata-se de um concurso que é de natureza federal, que será a mesma prova para todo o Brasil. Então, se você quer participar desse curso, que vai ser um curso online ao vivo, tá? Já está sendo, melhor dizendo, né? Então, modalidade, ó, online ao vivo, ou seja, são aulas em tempo real, assim eu conversando com você através da ferramenta Azul, tá certo? Aulas em tempo real através da ferramenta Azul. Só que tem um detalhe, tem um presente para você. Você vai dizer assim, ó, você vai mandar mensagem para a minha equipe neste número e vai dizer assim, ó, estou acompanhando o professor Alan Vinícius no YouTube e ele disse que eu teria acesso a um presente especial. Eu teria acesso a um desconto diferenciado por ser aluno dele, por ser aluna dele das redes sociais, tá certo? Você vai mandar mensagem com ele. O cupom de desconto é esse. Você vai dizer, repetindo, que você... Porque aí com certeza você estava aqui comigo. Então, manda logo após a aula, tá certo? Vai mandar mensagem dizendo assim, ó, estou ou estava na aula com o professor Alan Vinícius no YouTube e ele me disse que eu teria acesso a um cupom especial de desconto, a um desconto especial. Qual é esse desconto, professor? Vai lá, fala com a minha equipe, porque eu já vou deixar autorizada essa participação especial. A minha equipe vai autorizar, melhor dizendo, este desconto diferenciado para você. Combinado? Fechado? Inclusive, para o TSE Unificado, nós teremos também o aulão lá no dia 7 de dezembro, tá certo? Será a véspera da prova. Então é fundamental que você esteja 100% focado, focada em todas as ferramentas para que você consiga efetivamente ter um grande êxito na preparação, ou seja, no concurso do TSE Unificado. Fechado? Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos juntos? Bom, seguindo esta linha, nós vamos trazer agora a questão de número 4. E nessa linha da questão de número 4,
é fundamental que, mais uma vez, você esteja atento, você esteja atenta ao nosso padrão de resolução. O nosso padrão de resolução vale ouro. Então, esteja atento, esteja atenta especificamente a esse cenário para que você, de fato, não perca uma questão. Essa questão 4 é uma questão bem interessante, é uma questão que envolve a linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então vamos lá. Gente, olha a questão de número 4 para que você não seja pega de surpresa nesse tipo de questão no momento lá de resolver a sua prova. Por isso é tão importante você fazer simulados. Por isso é tão importante de você estar aqui 100% comigo todo santo dia, através aqui do YouTube, através do Spotify, através do Telegram, porque todo dia eu trago questões novas, questões atualizadas, ou seja, modelos de abordagem que as bancas examinadoras vêm trazendo e com o CESP e SEBRASP não é diferente. Com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, relativos às modalidades de intervenção do Estado na propriedade, a improbidade administrativa, o processo administrativo disciplinar, aos bens públicos e a responsabilidade civil do Estado, a questão é sobre responsabilidade civil. Vamos lá. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a responsabilização do município por acidente em loja de fogos de artifício. Olha só, em loja de fogos de artifício, especificamente, depende. Olha só, gente, que bacana. O que a gente tem aqui? A gente precisa entender que eu estou falando da responsabilidade civil do Estado e loja de fogos de artifício. Loja de fogos de artifício. Isso é importante. Isso é importante entender, porque nós temos a linha especificamente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí, né, toda a linha de um cenário de abordagem, um cenário em que o Supremo Tribunal Federal ele traz especificamente uma forma de abordagem atinente a como isso aparece, essa questão da responsabilidade civil do Estado. O plenário do Supremo, ele trouxe essa decisão, já tem um tempo, através do recurso extraordinário. Quando a gente fala, o que ele decidiu? Que o Estado tem responsabilidade civil por danos decorrentes de omissão ao dever de fiscalizar o comércio dos fogos de artifício, desde que tenha violado seu dever de agir na concessão da licença ou na fiscalização. Então, note que o Estado, se ele foi omisso no dever de agir ou na concessão da licença, aí sim eu tenho a caracterização da responsabilidade civil. Olha que questão bacana. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é que nós temos aqui. Primeiro ponto, nós temos um padrão de resolução, tá? Dentro desse padrão de resolução, eu já sei que a disciplina é direito administrativo, direito administrativo. O tema envolve, a gente já sabe que isso não vai mudar no simulado, né? Responsabilidade civil do Estado, perfeito. E o subtema, aí sim, o subtema, nós estamos falando especificamente de uma análise jurisprudencial. E essa análise jurisprudencial está relacionada ao seguinte: a uma omissão do Estado, ou seja, uma responsabilidade civil, omissão do Estado. Ou seja, o que que eu estou dizendo aqui para você? Preste atenção para você não perder uma questão extremamente importante
e que poderá ser alvo da sua prova. O que a questão traz? Segundo o Supremo Tribunal Federal, olha o delineamento, isso aqui foi julgado em série de recurso extraordinário. A responsabilidade civil do município decorrente de acidente em loja de fogos de artifício. Como é que ela é caracterizada? Então, ó, responsabilidade civil do Estado. Esse Estado aqui está em sentido amplo, tá? Não está no sentido de Estado membro, tá certo? Nós estamos diante de uma situação em acidente em loja, especificamente de fogos de artifício. Qual é o entendimento? Que precisa existir um nexo causal. E qual é o nexo causal? A relação entre a conduta do agente, nesse caso aqui a administração pública, e o dano. Se eu não tiver essa relação, ou seja, se eu não tiver esse nexo causal, eu não vou poder ter uma linha da responsabilidade civil do Estado. Então, o que que gera o nexo causal? Atenção, atenção, essa responsabilidade civil ocorre, ou a responsabilidade civil do Estado ocorre em virtude das situações de omissão. Situações de omissão. Como assim situações de omissão? Quando, caneta brega, quando o Estado tem o dever jurídico específico de agir e não age. Quando o Estado tem o dever jurídico de agir e não age. Ou seja, e não age é omissão. Então, o que que seria aqui, especificamente, essa situação? É quando o Estado, onde é que o Estado tinha que agir e não fez? Primeira situação, na concessão da licença de funcionamento. O Estado tinha que conceder, né, a linha atrelada a uma licença de funcionamento e não fez de forma adequada. Ou seja, sem as cautelas legais, ou sem a ciência de eventuais irregularidades praticadas. Então, concessão da licença, bem como na fiscalização do estabelecimento. Ou seja, na fiscalização efetiva desse estabelecimento. Então, são mais situações. Então, vamos ler o que é que o dispositivo ele traz para que a gente não perca aí a questão de número 4. Então, olha só. A responsabilidade do município por acidente em lojas de fogos depende da comprovação da violação do dever jurídico específico do poder público. Exatamente, tem que comprovar que ele tinha o dever de agir e não agiu, mediante a concessão da licença, exatamente, sem as cautelas legais, ou a ciência de eventuais irregularidades praticadas pelo poder público. Ou seja, teve a ciência como fiscalizando. Se ele tinha que fiscalizar e não fez, aí tudo bem, tem uma irregularidade. Então, a questão de número 4 é uma questão corretíssima. Questão 4, não dá para perder a questão. Atenção, atenção, atenção. É uma questão corretíssima. Vamos que vamos. Vamos que vamos, meu povo. Vamos que vamos, minha pova. Não dá para perder uma questão como essa. Fechou? Então, questão 4 é uma questão corretíssima. Questão 4, questão correta. Vamos para a próxima? Vamos de imediato visualizar como é que vem a questão de número 5. Vamos juntos? Então vamos nessa, vamos visualizar a aparição, ou seja, a forma que aparece a questão de número 5. Perfeito? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão de número 5. Questão de número 5. Vamos ver como ela aparece
aqui para a gente. Eu costumo dizer que é uma questão de ticagem, porque especificamente a gente já sabe sobre um ponto que está se repetindo. Então, quando a gente pega um ponto que está se repetindo, o que é que a gente começa a ter? A gente começa a usufruir do conhecimento adquirido no que eu chamo de estudo reverso. Como assim, professor? Mas você está aprendendo que se você pratica as questões, ora, a próxima, ó, pimba, você está matando a questão. Não tem como perder uma questão assim. É isso que você vai fazer. Beleza? Show de bola? Massa, 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 massa. Então, a partir dessa perspectiva, vamos, no entanto, seguir todo o nosso padrão. Então, direito administrativo. Show de bola, professor. Direito administrativo. Dentro do cenário do direito administrativo, qual é a disciplina, ou perdão, qual é o tema? Responsabilidade civil do Estado. Imagine você fazendo isso aqui todo santo dia. Lembre-se, resolução estratégica, todo santo dia aqui no YouTube, meio-dia. Meio-dia nós já tivemos a questão de hoje. Diz aí nos comentários quem foi que fez a questão de hoje. Quem já viu a questão de hoje, gente, precisa fazer. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque todo santo dia você tem materiais novos. Então, responsabilidade civil do Estado. E na linha do subtema, a gente está falando das excludentes de responsabilidade. Show de bola. Excludentes de responsabilidade. Que massa. Bom, trouxe essa linha, trouxe esta sequência. Vamos matar as questões. Olha só, quando eu falo assim, ó, a força maior e o caso fortuito exclui a responsabilidade civil do Estado, eu não preciso ir além mais, porque eu já lhe disse. Eu já lhe disse quais são as situações de excludentes de responsabilidade civil do Estado. Quais de não da responsabilidade civil do Estado? Nós temos duas macro situações. Quais são? Uma delas foi citada, na verdade, duas, né? Que está no primeiro item. É força maior, caso fortuito. E nós temos ainda o 2, que é o quê? Culpa exclusiva da vítima. Inclusive, aproveitando aqui o ensejo desta questão, para lhe trazer um detalhe importantíssimo. Qual é o detalhe importante de eu trazer para você? Se ligue nisso, para você não perder uma questão. Quando eu me refiro a especificamente, ó, atenção. Opa, atenção. Caso a questão fale em culpa concorrente, pegue sua caneta brega aí. Mas vai que brega é a noite. Ó, não há exclusão da responsabilidade civil do Estado. Não há. Não há. Não, 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 não. A culpa concorrente não há, ou na culpa concorrente não há. E o que é que existe, professor? A culpa concorrente, ó, a culpa concorrente, ou seja, a culpa da vítima, né, uma parte da culpa da vítima, mas não é exclusiva, e uma parte da culpa do agente, a culpa concorrente, ó, atenua a responsabilidade civil do Estado. Não exclui, atenua a responsabilidade civil do Estado. Então, eu vou olhar, a questão, ela versa sobre o quê? Ó, a força maior, tá aqui, ó, e o caso fortuito tá aqui, ó, excludentes da responsabilidade civil do Estado, da responsabilidade civil do Estado. Questão de número 5.
Não tem o que discutir. É uma questão corretíssima. Então, questão 5, ó, gente. Questão correta. Show de bola, show de bola, show de bola. Ainda nessa linha, é fundamental que você esteja comigo diariamente através das minhas redes sociais. Então, diariamente, eu posto diversos materiais novos. Quando eu falo diversos, é porque existem várias redes sociais que você deve estar comigo. Porque se é uma prioridade para você a aprovação no concurso que você tanto sonha, você precisa ter acesso a todos esses itens. Não adianta você ter acesso a um e não ter acesso ao outro, tem que ser a todos. Então, diariamente, no Spotify, eu efetuo a postagem de dois grandes itens. Então, todos os dias, ó, todos os dias, nós temos podcast novo no Spotify, 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance na preparação para concursos públicos. Todos os dias. Então, sempre às 6h06 da manhã, e sempre ao meio-dia, todo santo dia, 6h06 da manhã e ao meio-dia, todo santo dia. Então, se você efetivamente quer ampliar a sua produtividade, a sua performance, o podcast é 6h06, meio-dia é a resolução estratégica de questões, tá? Alguns podcasts também têm ido no YouTube. Quando aparece o podcast lá, vai ser às 6h06 da manhã, a resolução comentada também ao meio-dia. Só que semanalmente nós temos aulas ao vivo aqui no YouTube. Então, atenção, atualmente, no momento que eu estou gravando aqui com você, que eu estou efetivamente fazendo com você esta aula, no momento, portanto, que talvez você esteja vendo a reprise, ou no momento em que efetivamente foi produzido este material, está acontecendo às quartas-feiras, às 14h30. Assim como aos sábados às 9 da manhã. Fechado? Sábados às 9 da manhã. Perfeito? Se você efetivamente hoje senta para estudar, mas não sabe qual caminho percorrer, se você está já estudando para concursos há um tempo, mas não sabe o que é que lhe faz se sentir perdido ou perdida, ou por que que você não avança, é fundamental que você tenha uma preparação estratégica. E por isso existe a mentoria do professor Alan. É um acompanhamento individual de estudos, tá? Esse acompanhamento individual é feito efetivamente por mim, eu desenvolvo toda a estratégia, é um acompanhamento profissional, efetivamente pautado em estudo técnico, ou seja, em desenvolvimento de algo que vai permitir que você seja um dos grandes aprovados, uma das grandes aprovadas. Se você quer entender como é que funciona essa mentoria do professor Alain, manda mensagem no WhatsApp 71993811035. Quando você manda mensagem, existe um código. Você vai dizer assim, ó, já sou aluna ou já sou aluno do professor Alan Vinícius nas redes sociais e quero entender como é que funciona o acompanhamento profissional. Assim, você vai ter a oportunidade de efetivamente entrar numa lista VIP, numa lista diferenciada, na medida em que aqueles que ainda não são meus alunos ingressam numa lista de espera. Para que você tenha noção, essa lista de espera hoje ela conta com 48 pessoas, tá certo? Fechou? Então vamos juntos? Então, massa. Olha só, vamos juntos? Vamos trazer aqui a continuidade. Ah, Telegram. Telegram, todo dia tem material novo? Tem. No caso do Telegram, os materiais eles ficam disponíveis em horário diferente do Spotify e do YouTube, tá? 5 da manhã sai a primeira questão inédita, depois 9 da manhã, depois às 13 horas e depois às 18 horas. As resoluções comentadas, 7h30. Depois nós temos ao meio-dia.
depois às 16 horas e depois às 19 horas. Se você quer participar do Telegram, basta você clicar no endereço que está aqui, ou então você vai lá na minha bio do Instagram, e na bio do Instagram você tem acesso a todas as minhas redes sociais, tá certo? Por isso que é tão importante que você me siga através do Instagram, porque no Instagram você tem, além de ter dicas diárias de aumento de produtividade, de aumento de performance nos estudos, você tem acesso a tudo que está acontecendo em tempo real, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Acerte Concursos, curso fundado por mim, inclusive, que terá acesso ao curso de questões do SESP e Sebrasp, que você efetivamente fará comigo. Então, se você quer ter acesso aos cursos, inclusive o curso de questões do SESP e Sebrasp, vai aqui no 71984244057 e lembra de dizer que já é meu aluno, que já é minha aluna nas redes sociais. Fechado? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos fechar com chave de ouro com as questões finais? Vamos juntos? Olha só, olha só, olha só. Vamos para a questão. Vamos para a questão de número 6. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vamos ver aqui o que é que nos espera nesta questão de número 6. Olha só, gente. A questão 6, ela é uma questão que, mais uma vez, vai abordar a temática atinente, você já sabe, à responsabilidade civil do Estado. Show de bola, show de bola, show de bola. Massa, vamos ver como é que foi explorada a temática nessa questão? Olha só, olha só, olha só. Vamos só fazer aqui os ajustes técnicos para que você consiga resolver comigo mais essa questão. Gente, olha só como a questão aparece. É fundamental aqui, ó, que você visualize comigo. Nós temos uma linha e essa linha envolve um padrão de resolução. Mas para chegar ao padrão, eu preciso ler a questão. Helena agindo na condição de servidora ocupante de cargo público. Importante esta afirmação. Ela é servidora de determinada agência reguladora. Se é agência reguladora, no cenário atual, ela é efetivamente servidora de uma autarquia especial. Então, ela atua, no caso, a Helena, no âmbito da administração pública indireta. Pronto, massa, autarquia especial. Perfeito. Praticou ato administrativo que causou dano a terceiros. Então, a questão já está afirmando que causou dano, o qual ajuizou a ação de indenização contra a agência, claro, porque a ação não é direto para o servidor. A gente já falou isso aqui isso na questão atinente à parte regressiva. A agência, como pessoa jurídica de direito público, deverá arcar com os danos causados por Helena, com base na responsabilidade civil objetiva do Estado, devendo o terceiro comprovar a culpa de Helena. Gente, olha que questão bacana, para você não perder a questão. Então vamos lá. A disciplina que nós temos aqui, opa, é direito administrativo, a gente já sabe disso. Perfeito, professor. Direito administrativo, show de bola. Direito administrativo. O tema é o quê, professor? O tema é o quê? Responsabilidade civil do Estado, show de bola, responsabilidade civil do Estado. E mais uma vez, eu estou falando especificamente da caracterização da responsabilidade. E aí a gente tem que tomar cuidado nesta configuração da responsabilidade. O que é que nós temos? Nós estamos diante de um ato comissivo. Então, é responsabilidade civil do Estado e envolve atos comissivos. O que
são atos comissivos, professor? São ações. Teve uma ação do agente. Ora, se houve uma ação do agente, o que que eu quero, o que que eu preciso aqui para caracterização da responsabilidade? Quais são os elementos que eu preciso ter? Eu preciso ter conduta do agente público. Eu preciso ter dano, foi o caso, e eu preciso ter nexo causal. Aqui é importante, ó, dizer que não há aferição, ou seja, não há análise da culpa em sentido amplo. Como não há análise da culpa em sentido amplo, nós vamos afirmar que esta responsabilidade civil do Estado, ela é, ó, caneta brega, é uma responsabilidade civil caneta brega objetiva. Responsabilidade civil do Estado, ela é, ó, quando eu digo isso aqui, ó, eu estou dizendo para você que a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Então, caneta brega, responsabilidade civil do Estado é objetiva. Então, não há aferição, ou seja, não há análise de culpa. Então, como eu digo que não há análise de culpa, não tem o que discutir. Acabou. Então, eu não preciso analisar a culpa de Helena. Eu não preciso. Então, vamos lá. A agência, como pessoa, deverá arcar com os danos? Sim, deverá. Com base na responsabilidade civil objetiva do Estado. Devendo o terceiro comprovar a responsabilidade, gente, aí não. O erro está aqui. Essa parte aqui, devendo o terceiro comprovar a culpa de Helena, se tivesse que comprovar, não seria responsabilidade civil. Não seria responsabilidade civil, não seria responsabilidade civil objetiva. Então, gabarito, ó, errado. Errado, errado. Agora, se houver a linha da ação regressiva, aí sim o Estado precisa comprovar que houve, de fato, este cenário por parte da Helena. Mas aí seria o Estado na ação regressiva, e não o terceiro. Então, questão de número 6, gabarito aí, ó. Gabarito errado. Gabarito erradíssimo. Perfeito, gente? Vamos fechar com chave de ouro? Vamos fechar a nossa aula de hoje com chave de ouro? Vamos lá? Com chave de ouro mesmo, hein? Então pega aí para a gente colocar caneta brega no cérebro. Bora! Caneta brega, 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 brega. Inclusive, quem perdeu aí o número, tá aqui, ó, o número para as dúvidas. Assim, o número para você que está se sentindo perdido ou perdida, mas não sabe, está perdido ou perdida, mas que não toma uma atitude. E você precisa modificar os seus resultados, mude a estratégia, mude os hábitos. Não dá para você querer ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Tá certo? Combinado? Então vamos para a questão de número 7. Vamos para a última questão. Beleza? A última questão do nosso simulado de hoje. E como não poderia ser diferente, é uma questão baseada em uma situação hipotética. Então, responsabilidade civil, gente, muita questão baseada em aspectos hipotéticos para que você consiga enquadrar o que você aprendeu comigo aqui com as novas situações que aparecem. E é por isso que eu estou lhe treinando. E se você quer ter esse treinamento com as minhas matérias, mas não só com as minhas, mas também com as outras que vão efetivamente estar presentes no concurso do TSE Unificado, manda mensagem para minha equipe dizendo que é meu aluno, que é minha aluna nas redes sociais e que quer ter acesso ao desconto especial do curso de questões. Fechado? Beleza?
Vamos nessa? Show de bola. Olha só. Carlos, servidor público federal com cargo efetivo, praticou ato administrativo toda vez questão do SESP-SEBRASP começa da mesma forma. Eu não sei se você observou isso ao longo desse simulado. Ó, causou dano a terceiro, e ele é muito claro que ele é servidor público federal. Então tem conduta do agente dano. A sindicância foi aberta e concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais do seu cargo. Terceiro prejudicado ajuizou a ação de responsabilidade civil contra a União, solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou a concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão. A partir dessa situação hipotética, para prosperar a ação de responsabilidade civil proposta pelo terceiro, é necessário que o autor comprove o dolo ou a culpa de Carlos. Eu acabei de falar isso. É uma questão, gente, literalmente igual do ponto de vista de raciocínio à questão anterior. É a mesma questão. Ou seja, vamos lá, direito administrativo. Direito administrativo é a linha da disciplina, não tem para onde correr. Qual é a linha do tema? Já sabe. Responsabilidade civil do Estado, não tem para onde correr também. Qual é o subtema? Configuração da responsabilidade. Foi a mesma linha do que a gente trouxe na questão anterior. Eu lhe disse o quê? Que essa circunstância, ela decorre de atos omissivos. Então, ó, responsabilidade civil do Estado envolvendo atos comissivos, não tem o que discutir. Se envolve atos comissivos, qual é a caneta brega no cérebro? Se envolve atos comissivos, tem que ter o quê? Conduta do agente, que é o agente público, tem que ter dano, tem que ter nexo causal. Ou seja, o dano tem que ter sido proveniente da conduta. Precisa ou não precisa? Ó, não há necessidade de comprovação de culpa em sentido amplo, porque engloba o dolo ou a culpa em sentido estrito. Não há necessidade de comprovação de culpa em sentido estrito pelo terceiro prejudicado. O terceiro prejudicado, toda hora a SESC e SEBRAE bota a mesma coisa. Por quê? Porque a responsabilidade civil é o quê, gente? É o quê, gente? Responsabilidade civil é ob ou sub. Responsabilidade civil do Estado é objetiva nesse caso. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Responsabilidade civil do Estado, fica melhor. Responsabilidade civil do Estado, caneta brega. Responsabilidade civil do Estado, como eu botei na outra, é ó, objetiva. Então não tem o que discutir. É objetiva, objetiva. Então, se é objetiva, não tem para onde correr. Então, a questão, vamos ver o que é que ela diz? A partir dessa situação, para prosperar, a ação de responsabilidade civil proposta pelo terceiro, é necessário que o autor comprove? É necessário, gente? Não é necessário. Não é necessário. Como a questão está dizendo que é necessário, isso torna a questão de número 7 especificamente como uma questão errada. Perfeito, gente? Com isso, nós fechamos com chave de ouro
o nosso simulado de hoje, CESP e Sebrasp. Lembre-se, essa aula lhe impactou? Escreva aqui nos comentários que eu leio um por um, viu? Eu faço questão de ler toda a sua participação. Sentiu dúvida? Manda mensagem para mim no WhatsApp 719-9381-1035. Além disso, está com dificuldade em progredir nos estudos? Está com dificuldade em ampliar a sua produtividade, a sua performance, acertar mais questões? O método possibilita até 92% nas questões de concursos públicos em 3 meses, quando eu estou diante de um edital publicado. É exatamente o tempo, inclusive, que resta para a prova do concurso do TSE Unificado. Vamos juntos? Estamos juntos. Uma aprovação, valeu. Se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, galera. Tamo juntos. Grande abraço.